Alexis Sanchez vai jogar no futebol brasileiro? No vídeo de hoje do Futebol News vou te contar todas as especulações que envolvem o chileno aqui no Brasil. Também vou te falar sobre Charles Arangues, que já teria fechado com o seu próximo clube para a próxima temporada. Também vou te falar sobre Michael, que está na reserva do Al Hilal e corre contra o tempo para fechar com um novo clube. Vou te contar tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou agora no meu canal e para você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar muitos assuntos interessantes sobre o mercado da bola. E eu quero começar esse vídeo falando primeiramente sobre o Atlético Mineiro. Isso porque o Galo estava há poucos dias de negociações e já chegou a um acordo com o lateral Renzo Saravia, que estava livre no mercado. O jogador argentino, que no Brasil tem passagens pelo Botafogo e também pelo Internacional, estava há poucos dias negociando com o Atlético Mineiro. Não teve muito problema das negociações e o Renzo Saravia já chegou a um acordo com o Galo para jogar no clube mineiro. O Atlético Mineiro não teve um 2022 tão bom assim, quer repetir 2021 nesse novo ano, né? Então o Atlético Mineiro vem buscando novas contratações para a reformulação do elenco. Vale lembrar que o Saravia já conhecia o Eduardo Cudê, que hoje é técnico do Atlético Mineiro. Isso porque o Saravia já jogou no Internacional e o Cudê já foi treinador do Inter. Então eles têm um certo entrosamento e isso facilitou bastante as negociações. Galera, um dos principais destaques do Campeonato Carioca hoje é o atacante Lelê, que atualmente joga com as cores do Volta Redonda. Ele tem 7 partidas no Campeonato Carioca e nessas 7 partidas marcou 7 gols. Ou seja, cada uma partida ele marca um gol. E galera, com esse ótimo aproveitamento que ele tem com as cores do Voltaço, ele vem acabando despertando o interesse de alguns clubes do Brasil e um deles é o Vasco. Isso porque pelo fato do Lelê ter marcado em 3 grandes clubes do Carioca, que são Vasco, Botafogo e Fluminense, o Vasco viu uma grande oportunidade de contratar o jogador para ele jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco subiu para a Série A, conseguiu acesso à primeira divisão e viu no Lelê uma boa oportunidade para jogar a elite do futebol brasileiro. O Vasco já anunciou diversos nomes na última janela de transferências e com isso vem com um elenco bastante reformulado para esta temporada. Mas o que eu quero falar do Lelê aqui? Além de despertar somente o interesse do Vasco, o próprio jogador revelou que tem mais 2 propostas na mesa, e essas propostas são de Bahia e do Atlético Paranaense. O jogador disse em uma entrevista, abre aspas, meu empresário falou comigo sobre o interesse do Vasco, disse que estavam conversando e teriam uma reunião. Não tem nada concreto, mas teve o Bahia e o Atlético Paranaense conversando também, fecha aspas. Então, devido ao ótimo aproveitamento do jogador com as cores do Volta Redonda no Cariocão, ele vem despertando o interesse de várias equipes no Brasil. Galera, o Santos vem correndo um perigo gigantesco nesse início de ano, e eu estou falando desse perigo de rebaixamento no Campeonato Paulista. Geralmente, nos últimos pelo menos 3 anos, o Santos vem correndo esse risco de rebaixamento. E como sempre, em todo início de ano, o Santos é bastante pressionado nessa competição. O Santos vem enfrentando equipes fracas e geralmente vem perdendo para essas equipes, E equipes fracas que eu digo comparado ao elenco do Santos não são tão fortes assim. Dessa forma, o Santos vem vivendo uma grande crise, tanto dentro quanto fora de campo. Então, o Peixe está olhando para o mercado de transferências para fazer contratações pontuais. E nos últimos dias investiu bastante, como por exemplo na contratação de Lucas Lima, que foi bastante questionado pela torcida do Santos. O jogador assinou um contrato de produtividade com o Peixe e espera fazer um ótimo futebol pela Vila Belmiro. Mas o Santos vem continuando olhando para o mercado de transferências e enxerga em um jogador da Inter de Milão a oportunidade dele vir para São Paulo para jogar com as cores do Santos. Eu estou falando de Dalbert, que joga na Inter de Milão, está na mira do São Paulo, porém o Peixe está tentando dar um chapéu no seu maior rival para conseguir fechar a contratação do jogador. O Santos, segundo o GE, formalizou uma proposta para contratar Dalbert, porém o Santos esbarrou na Inter de Milão, que não aceita liberar o atleta antes do seu contrato se encerrar. Lincoln, ex-Flamengo, pode voltar a atuar no futebol brasileiro nos próximos dias. O jogador, que tem seu passe ligado ao Vissel Kobe do Japão, já teve passagens aqui no Brasil pelo Flamengo e pelo Cruzeiro.
Na última temporada, o jogador fez algumas partidas pela Raposa, porém o Cruzeiro não acertou a contratação do atleta em definitivo. Dessa forma, ele pode voltar ao Brasil novamente, mas para jogar em outro clube, e trata-se do Ceará. O Vozão já formalizou uma proposta ao Viseu Kobe para a contratação do atacante, e dessa forma espera anunciar Lincoln nos próximos dias. Vale lembrar que nos últimos dias, o Ceará anunciou a contratação de mais um cruzeirense, e eu estou falando de Luvanor Henrique. O Ceará está pensando em se reforçar bastante nessa temporada. O clube nordestino vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano, e Lincoln pode reforçar o clube do Nordeste para a disputa tanto da Copa do Nordeste quanto da Série B e também da Copa do Brasil. Lincoln pode novamente jogar no Brasil, e dessa vez pelo Ceará, que inclusive nos últimos dias estava encaminhando a rescisão divina, já que o jogador tem grandes chances de atuar com o Grêmio. Um dos jogadores mais promissores dessa geração sub-20 da seleção brasileira, Andrei, pode jogar novamente no Brasil. Na última janela de transferências, ele foi vendido pelo Vasco da Gama para o Chelsea, e dessa forma já poderia jogar nos Blues. Porém, de acordo com informações do portal UOL, o Andrei ainda não conseguiu sua licença de trabalho na Inglaterra. Dessa forma, não pode atuar pelo Chelsea na Premier League nem em outras competições. Dessa forma, o Chelsea poderia emprestar o jogador para outros clubes. O Chelsea espera que Andrei consiga esses pontos já na competição sub-20 do Brasil. Porém, caso contrário, caso o Andrei não consiga ainda sua licença para jogar no futebol inglês, ele pode ser emprestado para um clube do futebol brasileiro, para continuar se adaptando ainda mais ao nosso país e também para conseguir ganhar mais rodagem. Dessa forma, aqui no Brasil, alguns clubes aparecem como interessados. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense têm interesse na contratação do jogador. Porém, de primeira, o Andrei descartou a possibilidade de voltar a jogar no futebol carioca e poderia jogar no Palmeiras ou no Internacional. Nessa disputa, quem ganha mais força para contratar o jogador é o Palmeiras. Isso porque o Palmeiras tem muito mais poder aquisitivo do que o Internacional e enxerga no Andrei um grande potencial para substituir Danilo, que na última janela foi vendido pelo Palmeiras para jogar no Nottingham Forest, da Inglaterra. Inclusive, o Andrei está jogando muito bem a competição sub-20 da seleção brasileira, vem marcando muitos gols por lá e vem ajudando bastante a seleção para conseguir esse título. O Andrei vem fazendo bastante partida muito boa. Isso vem chamando, obviamente, o interesse de várias equipes. Mas, como ele ainda não conseguiu jogar pelo Chelsea de forma oficial, aqui no Brasil, alguns clubes têm interesse em sua contratação. Nos últimos jogos, Michael vem ficando na reserva do Al Hilal e dessa forma ele está bastante insatisfeito no clube árabe. Com o fim do Mundial de Clubes, Michael está correndo contra o tempo para sair do Al Hilal, já que com a janela se aproximando do fim, ele e seu agente demonstram muito interesse em sair da equipe. Porém, eles sempre esbarram no jogo duro do Al Hilal, que não aceita de forma nenhuma liberar o jogador. Já falei o motivo, né? O Al Hilal tem um transfer ban na FIFA e não pode contratar uma reposição para o Michael. Dessa forma, vem fazendo o jogo duro para não liberar o jogador. Nesse sábado, o Al Hilal jogou contra o Real Madrid pela final do Mundial de Clubes, não conseguiu vencer o título, né? Real Madrid venceu o clube árabe por 5-3 na final e o Michael começou o jogo na reserva. Dessa forma, ele está bastante insatisfeito por lá e pode deixar o clube árabe. E aqui no Brasil, tem vários clubes que têm interesse em sua contratação. O Palmeiras é o principal deles, né? Tem bastante interesse na contratação do atleta, tem até formalizado uma proposta para contratar o brasileiro, mas antes de contratar o Michael, o Palmeiras pensa primeiro na contratação de Luiz Araújo, que joga no Atlanta United. Outro clube que também tem interesse em sua contratação é o Grêmio, porém a questão financeira pesa um pouco para o lado do clube gaúcho, e o Flamengo, que é o clube onde o Michael deseja jogar, ainda não se manifestou publicamente sobre a situação do jogador. Então, o clube que mais tem chance de contratar o Michael aqui no Brasil é o Palmeiras, porém foca nas contratações de outros jogadores antes do atacante do clube árabe. E agora eu vou terminar esse vídeo falando sobre dois chilenos em um mesmo clube do futebol brasileiro, e eu estou falando de Arangues e Alex Sanches.
e esses dois poderiam pintar com as cores do Internacional. O Internacional está muito perto de selar a contratação de Arangues. Dessa forma, também poderia formalizar uma proposta para contratar Alex Sanches, que hoje em dia atua com as cores do Olympique de Marselha da França. E o Internacional podendo contratar esses dois estariam ligados. Isso porque o Arangues poderia ter falado para o Internacional que o Alex Sanches também poderia ser uma boa opção para o clube gaúcho. Isso porque eles se entendem bastante, são do mesmo país e também já jogaram pela mesma seleção. Então eles teriam um grande entrosamento e poderiam fazer bastante diferença lá no clube de Porto Alegre. O Internacional não confirmou interesse na contratação do Alex Sanches, mas sim confirmou interesse na contratação do Arangues. E o Inter estaria muito perto de fechar a contratação do Arangues, que não vai ficar no Bayer Leverkusen para esta temporada. Beleza, galera? Curtiram o vídeo? Curta, se inscreva, compartilhe, a gente vai se vê no próximo vídeo e até a próxima.